Um, dois, três. Ah! Agora voltou o som. Colocou o som. Agora sim. Já resolveu, porque demora uns 8 segundos. Falar então com o povo. Robson, de Assis, Jocélio, Laércio, Paulo, Bianca, Elza, Débora, tá? Bom, povo lindo. Agora deu certo, né, Rayane? Agora vai. Povo, eu selecionei para vocês questões de administração pública, tá? Isso porque a gente tem vários concursos aí que vão sair, tá? Oi, Ranieri, pessoal de São Paulo, Cascavel, Ceará, Souza, Paraíba, sempre ligada nas lives, a Rayane, Elisângela, Silvio, perfeito, Mossoró, tá? Bianca, a gente está analisando, tá? Mas a gente vai ter sim. Muito bem. Então, vamos começar a nossa live? Olha só, eu vou resolver hoje questões de administração pública, tá certo? Peraí, que a Leidiane tá só me mandando. Aqui, ó. Oi, Lid, tô aqui na live, já falo contigo, só pra Lidiane saber aqui, tá? Muito bem, Caucaia, Quixadá, São Paulo, capital, perfeita. Pessoal, já estou hoje no meu quarto turno de hoje, meu Deus, hoje o dia foi pesado, tá? Dei aula de manhã, aí quando foi 11 horas eu resolvi um monte de coisa, preparei uns materiais aí, dei aula de tarde e agora essa live. Tá? Mas depois da live eu vou para casa. Tá certo? Muito bem. Que bom, Bianca, você está no melhor curso. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Então, Macapá, olha, rapaz, é do Brasil inteiro. Constantemente, toda semana eu tô tendo lives, tá? Toda semana live. Então, sempre fique acompanhando as minhas redes sociais, tá? O meu canal do YouTube lá também, porque lá também eu vou postando algumas coisas de inteligência emocional, para que você possa desenvolver. Ontem a gente fez uma live com ferramenta para você desenvolver disciplina e motivação. Então, se você não assistiu, depois da live de hoje, dá uma olhadinha lá, tá? Eu estou apresentando 3 ferramentas, como é que você vai desenvolver disciplina e foco, na verdade. Disciplina e foco. Tá certo? Só de Paracuru, tá? O Gleison está perguntando se eu tenho medo dele. Gleison, não tenho medo de você. Eu tenho medo de outro Gleison que eu já tive de aluno, tá? Já tenho um aluno Gleison que ele me perseguia muito. Então, uma vez eu estava dando aula e você estava aí assistindo uma live, aí eu entrei em pânico, entendeu? Mas depois eu descobri que você não era o outro Gleison, você era você. Tá certo? Tá? A administração pública serve tanto para médio como para superior. Tá certo? Então, vamos ver aqui a parte de administração pública, tá? Tudo sobre professor de curso, quem vão ser os professores do curso do dia 9. Você pode dar uma olhadinha no nosso site, nossas redes sociais, ou dar uma ligadinha aqui pro Prime. É 3208-2222. Tá certo, povo lindo? Muito bem, obrigada, povo. Obrigada pelos elogios. Vamos aqui. Essa primeira questão diz assim: ao influxo da reforma do aparelho do Estado, implementado em meados dos anos 90, buscava-se um novo paradigma para a atuação da administração pública, com a aplicação de conceitos como o de accountability, que em uma de suas acepções correntes, inclusive aqui eu adoro me amostrar, o Tribunal de Contas usa o meu livro, a Administração Geral e Pública para Concurso, como fonte para o conceito de accountability. É a fraca. Meu filho, eu não nasci para ser pouca coisa, não. Ainda vou crescer muito, tá? Mas o que seria a accountability? A accountability, pessoal, está relacionado com o processo de responsabilização, transparência e prestação de contas, tá? Então, essa obrigação que o governo tem, que o servidor tem de prestar contas com a sociedade, como cidadão, está relacionado com a accountability. A letra A diz que significa a governança. Não, governança é a capacidade de administrar de uma maneira eficiente, eficaz e efetivamente as políticas públicas. Governança, accountability e governabilidade foram conceitos muito valorizados com a administração gerencial, mas são conceitos diferentes. A letra B diz que a accountability é sinônimo
de governabilidade, tá? Não, governabilidade é a legitimidade. É a legitimidade de representar os interesses da sociedade. Só que não é só uma legitimidade legal. É a sociedade se sentindo representada pelo seu presidente, pelo seu governador, pelo seu prefeito. É nesse aspecto. A letra C diz que corresponde ao denominado orçamento por resultados. A letra D diz que significa obrigação de prestar contas, respondendo por uma responsabilidade outorgada. Tá certo? Então, o gabarito letra D de dado. Tá claro? E aproveite aí, me dê like. Pode me dar like. Eu vou fazer igual a Lidiane. Se não me der like, eu não vou. Vale, o negócio tá na minha cara. O negócio tá na minha cara. Então, se não me der like, eu não vou continuar. Eu vou fazer igual a Lidiane. Tá certo? Pode me deixar do outro lado. Pronto. Tá? Tem problema não. Tá? E é bom que cada slide, quando você fizer o download do material, cada slidezinho já tá com gabarito. Tá claro? Muito bem. Obrigada, Lid. Beijão pra ti, Lid. Estamos aqui numa sequência de lives. A Lidiane também vai ter live. Hoje à noite a Lidiane tem live no Instagram dela, 10h30 da noite. Tá certo? No Instagram dela. Não perca a oportunidade, pessoal. Sempre que você tiver a oportunidade de assistir essas lives, sempre a gente está dando uma força, uma energia para os alunos. Tá certo? Beijão, amiga. Muito bem. A próxima questão diz assim. A questão refere-se ao conteúdo de ética e responsabilidade na gestão pública. Só que nem é, olha só, ela diz assim, ó, a expressão accountability, que passou a ser muito aplicada no âmbito da administração pública, o influxo da implementação do modelo gerencial diz respeito a letra diz que são instrumentos de mensuração da vontade da sociedade, mecanismo de obtenção da participação popular, estratégia de redução de custo, medida de controle de gasto, e a letra E, prestação de contas e responsabilização. Acabou-se. Falou prestação de contas, transparência e responsabilização, accountability. Tá? Esse termo é muito valorizado pela administração gerencial, que foi introduzido no Brasil em 1995 com o plano diretor. Mas pode vir na prova também com a emenda constitucional número 19 de 1998. Tá? A administração gerencial não vem com o objetivo de eliminar a burocracia. Ela veio respeitar os princípios da impessoalidade, formalismo e profissionalismo que a burocracia implementou em 36, mas ele quer também dotar a máquina pública de mais flexibilidade, competitividade, empreendedorismo, foco nos resultados, foco no cliente. Tá claro? Isso mesmo, então gabarito letra E. Tá claro? Muito, muito obrigada, povo lindo. Beijo, vamos continuar aqui. Sobre os objetivos e características do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, implementado nos anos 90 no âmbito federal, considere. Publicização corresponde à assunção pelo Estado dos serviços próprios do denominado núcleo estratégico. Não, pessoal, olha só. Preste atenção que isso aqui, quando cai em concurso, pega muitos alunos. Nós vamos ter o núcleo estratégico, os serviços não exclusivos, nós vamos ter as atividades exclusivas, e a produção de bens e serviços para o mercado. Tá certo? Então, estamos tendo núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado. No direito, você estuda muito a parte jurídica. Você estuda quais são as funções típicas, atípicas, tá? Aqui a gente vai aprender a parte de gestão. Por exemplo, o núcleo estratégico, ele vai ser formado pelos 3 poderes e, de uma maneira geral, ele vai ser responsável por elaborar as políticas públicas e cobrar o resultado. Aqui eu vou precisar de um misto de burocracia com administração gerencial. Burocracia pela obediência rigorosa às regras e normas e gerencial por uma administração voltada para o mercado. O resto eu vou precisar de gerencial. As atividades exclusivas são aquelas que só o Estado pode exercer. Serviços não exclusivos, não é obrigatoriamente que só o Estado exerça, mas o Estado vai ter que subsidiar e fiscalizar, tá? Essas atividades aqui estão associadas à educação, saúde, pesquisa, promoção da cultura. Estas atividades passam pelo processo de publicização, tá? O que é que tem a ver com publicidade? Nada, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? São aquelas atividades, a publicização é quando o governo vai descentralizar aquelas atividades que não precisam ser mais exercidas por ele, diretamente, mas sim subsidiadas e fiscalizadas por ele, tá? Lembrando que isso aqui a gente está vendo do ponto de vista de gestão, não do ponto de vista jurídico,
tá? A produção de bens e serviços... A produção de bens e serviços para o mercado são aquelas atividades econômicas. E como são atividades econômicas, o governo pode privatizar. Tá claro? Muito bem. Então, aqui o primeiro itemzinho está falso. Fechado? Muito bem. Segunda, diz que a administração gerencial tem flexibilização. A primeira está falsa, eu coloquei verdadeiro. Está falso. Depois diz assim, flexibilização, oferecendo aos gestores maior autonomia e estabelecendo controle e cobrança de resultados a posteriori. Verdade. A administração gerencial quer mais flexibilidade e quer dar mais autonomia aos níveis inferiores, tá? E cobrando resultados, que é o controle posteriori, enquanto que a burocracia é controle a priori. O 3 fala de desestatização, que compreende a privatização, a terceirização, a desregulamentação. O governo vai reduzir a sua interferência ao necessário, cuidado, não é ao mínimo, é o ao necessário, tá? Isso na administração gerencial, através da desestatização, que pode acontecer por meio da privatização, terceirização ou desregulamentação. 2 e 3, gabarito, letra D, características da gerencial. Muito bem. A próxima questão diz assim, no que se refere às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, assinale a opção correta, tá? Então diz assim, A, tanto na gestão pública quanto na privada, as práticas de transparência e da equidade são obrigatórias. É obrigatória a instituição privada ser transparente? Não. É obrigatório para a instituição pública. Então, a letra A aqui já vai estar falso. B. Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser obedecidos obrigatoriamente, de forma igualitária, pela administração pública e pela privada. Pessoal, a privada ela não é obrigatória a respeitar esses princípios. A questão está falsa de novo. O governo, a letra C, e as empresas públicas existem para servir os interesses gerais da sociedade, ao passo que as responsabilidades das empresas privadas são inerentes à natureza e à dimensão do poder, a elas atribuído legalmente. Presta atenção. O governo e as empresas públicas existem para servir os interesses gerais da sociedade, ao passo que as responsabilidades das empresas privadas são inerentes à natureza e à dimensão do poder a elas atribuídas legalmente. Povo, a instituição privada ela pode fazer tudo sempre quando não seja proibido. Não é dado um poder para ela em relação à sua natureza. Falso. D. Na administração pública, tal qual na iniciativa privada, o administrado, o cliente, só pode ser cobrado pelo bem ou serviço que efetivamente utilizar. Deixa eu te perguntar, quando você paga imposto, você só paga aquilo que você utiliza ou independentemente você tem que pagar aquele valor? Independentemente. Então, na instituição pública, independentemente do cidadão usar ou não um serviço, ele vai pagar aquele imposto. Na instituição privada, não. Se você não bebeu aquele refrigerante que está sendo cobrado na conta, você não é obrigado a pagar. Então, é na instituição privada que o cliente ele só paga por aquilo que ele consumiu. Na pública, não. Então, questãozinha D também está falso. E a letra E. No contexto das entidades públicas, a eficiência e a eficácia mensuradas na iniciativa privada, fatores como aumento de receitas e expansão de mercados, estão relacionados à correta utilização dos recursos e, primordialmente, à qualidade do atendimento prestado ao cidadão e à sociedade. Verdade. As instituições públicas elas têm que prestar um serviço público de qualidade sem deixar de ser público. Perfeito aqui. Então, ó, hoje em dia se usa esses indicadores que eram da instituição privada apenas e que hoje foram adotados pela instituição pública. Tá claro? Muito, muito, muito bem. Então, ó, continuando. É considerado um mecanismo característico da administração gerencial. Para você acertar essa questão, você tem que lembrar que a administração gerencial, ela vai utilizar conceitos, princípios, ferramentas da instituição privada na instituição pública. Então, por exemplo, controle rígido de procedimentos. Rigidez não combina com gerencial. Aliás, isso, não combina com gerencial, combina com burocracia. Gestão hierárquica,
chefe, subordinado, autoridade, burocracia. Porque a gerencial, ela combina com liderança, tá? Normas e regulamentos, não é que não existem na administração gerencial, mas é porque ele quer algo que é característico da gerencial. Normas e regulamentos é característica da burocracia. Controle da legalidade, obediência rigorosa a processo, burocracia. Gestão por competências, pessoal, só foi introduzido na administração privada na década de 80 e 90. Então, imagina na instituição pública. Foi introduzido com a administração gerencial. Gabarito letra E. Tá claro, povo lindo? Muito bem. Olha essa questão aqui. De acordo... Contabilidade o quê, meu filho? Tá? Quando tá dizendo que é pura contabilidade. Meu filho, pelo amor de Deus... Isso aqui tem a ver com a administração, tá perdido, é? Olha só, de acordo com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, PEDRAE, o Estado pode ser dividido em 4 setores: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção para o mercado. Aí onde diz produção para o mercado, pode vir produção de bens ou serviços para o mercado. Onde está escrito serviços não exclusivos, pode vir também como atividades competitivas. Você precisa saber os sinônimos. Em 3 desses setores, a forma de administração resulta da combinação do estilo burocrático com gerencial. Há pouco nós vimos que o núcleo estratégico vai ter um misto de burocrático e gerencial. E que o resto, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado, eles vão ter gerencial. Então, na verdade, em 3 desses setores, a administração resulta da gerencial. Apenas no núcleo estratégico que eu vou ter uma combinação entre burocrático e gerencial. Então, gabarito aqui, ó, falso. Ficou claro, povo lindo? Muito bem. Continuando. A gestão pública moderna apresenta um conceito importante de transparência, que faz referência à possibilidade de o cidadão ter acesso às informações e ações do governo e de intervir em caso de verificação de fatos e atos que atentem contra os seus direitos. Pessoal, o accountability, a transparência, a prestação de contas, nada mais é do que isso. Isso aconteceu agora. Sabe aquela velha história que olhos que não vê, coração que não sente? Pois é. Ainda existem brasileiros que dizem que a corrupção começou agora. Pelo amor de Deus, meu filho. Olhos que não vê, coração não sente. O que começou agora foi a transparência. O que começou agora foi a prestação de contas. Antes você nem sabia de nada. Então é muito fácil dizer que começou agora. Aquela velha história. Eu brinco e digo que é igual a carteira e celular de marido. Não olhe não, minha filha, porque se você procurar, você pode achar. E se você achar, você vai ter que tomar uma decisão, tá? Então, digamos que o cara tem um amante há 10 anos e você descobriu agora. Vale, ele teve um amante agora, não, faz 10 anos, você só não sabia que você não olhava o celular. Vixe, como a Giovana foi negativa. Mas basicamente é isso, povo lindo, tá? Então, não venha com essa história que a corrupção começou agora. Então, transparência e prestação de contas é uma coisa da gestão moderna. Gestãozinha perfeita, tá? No âmbito da administração pública, o conceito de efetividade refere-se aos impactos de determinada ação e política pública. É verdade. Quando a gente fala de efetividade, eu vou analisar de uma maneira independente de eficiência e eficácia, tem a ver com o benefício, com o impacto de um programa para a sociedade. Perfeito aqui. Ah, povo, e sábado, 9h30 da manhã, eu vou ter outra live. No sábado, 9h30 da manhã, eu vou estar participando do Revisar Sublime. Todo sábado, 9h30 da manhã, a gente vai ter uma live. Neste sábado é a minha. Tá certo? Muito bem. Getúlio Vargas, na década de 30 do século passado, teve um papel importante na evolução da administração pública no Brasil, ao promover a racionalização burocrática do serviço público. Verdade. Em vez das decisões serem tomadas de uma maneira arbitrária, começam a ser tomadas de uma maneira racional, através de teorias, conceitos. Perfeito. Por meio da padronização, normatização e implementação de mecanismos de controle. Verdade. A partir do momento que ele fala de formalismo, ele está tirando aquela história de que acontecia no patrimonialismo, que todo mundo fazia o que queria. Não. A partir de agora vai ter uma padronização. A partir de agora nós temos normas, regras para respeitar. A partir do momento que eu falo de profissionalismo,
Eu tenho que contratar profissionais capacitados. A partir do momento que eu falo de impessoalidade, não levar para o lado pessoal. A partir do momento que eu falo de controle burocrático, controle rigoroso. Então, questãozinha aqui, ó. Verdade. Muito bem. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, proposto por Luiz Carlos Bresser Pereira, na década de 90 do século passado, reúne as principais propostas de reforma para a melhoria da gestão pública definidas pelo governo na reforma do Estado. Verdade. Na década de 90, o Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um dos grandes autores da administração gerencial, não é o único. Além dele temos Fernando Henrique, além dele temos Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan e vamos ter Bill Clinton, tá? Ele apresentou um plano diretor para ajudar a implementação da administração gerencial no Brasil. Verdade, tá? Qual a diferença entre governança e governabilidade? O Lucas está me perguntando aqui. A governança, capacidade de administrar. Então, se eu administro o país, se eu administro o Estado de uma maneira eficiente, otimizando recursos, alcançando resultados e beneficiando a sociedade, eu tenho governança. Então, governança tem a ver com administrar. Governança, administrar. Governabilidade tem a ver com o poder, a legitimidade. Será que quando um presidente fala, a população se sente representada? Se a população se sente representada, então aquele presidente tem governabilidade. Se a população não se sente representada, ele não vai ter governabilidade. Então, governabilidade tem a ver com a capacidade de tomar decisões e representar os interesses da sociedade. A governança é a capacidade de tomar decisões e ter resultados, administrar bem. Ficou claro, Lucas? Tá? Então, aqui questãozinha verdadeira. O modelo de administração gerencial no Brasil foi introduzido pelo Decreto-Lei número 200, de 67, visando profissionalizar a administração federal, reduzindo o nível de autonomia de empresas e autarquias, implantando o orçamento zero. Misturou, foi tudo. Pegou tudo e colocou no liquidificador. O Decreto-Lei número 200, ele não veio reduzir o nível de autonomia de empresas e autarquias, ao contrário, ele veio dar mais autonomia para a administração indireta, implementando princípios como, por exemplo, planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. Então, letra A aqui, ó, falso. Letra B, foi implementado com a criação do Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, em 1936. Falso. O DASP veio justamente para burocratizar, não para implementar a gerencial. Então, está falso. Tá? O Gabriel está perguntando se a burocracia na década de 30 já era empregada no mundo pelos outros países. Sim. No mundo, a burocracia foi implementada no final do século XIX. No Brasil, foi implementada em 36, no início do século XX. Tá certo? A Ana está dizendo que por isso que a Dilma caiu, porque ela não teve governabilidade. Verdade. Os livros afirmam que FHC teve governabilidade no primeiro e no segundo mandato, Lula teve governabilidade no primeiro e segundo mandato, Dilma teve no primeiro, tá? No segundo ela não teve, por isso que ela caiu, tá? Temer, os livros ainda não mencionam Temer e nem o governo atual, tá certo? Mas pelo que aconteceu no governo de Temer, a gente pode dizer também que talvez ele não teve governabilidade, mas a banca não vai cobrar isso, seria um debate numa faculdade ou coisa assim. Tá claro? Muito bem. Letra C. Diz que a administração gerencial teve seu auge na segunda metade dos anos 90, visando ao processo de fortalecimento da responsabilização e autonomia dos níveis gerenciais e tentando implantar a gestão por resultados na administração federal. Pessoal, se eu estou falando que 95 foi plano diretor, 98 a emenda constitucional número 19, para implementar a da administração gerencial, então a questãozinha está perfeita. Ele vai fortalecer a responsabilização, que é o accountability, a autonomia. Os gestores adquiriram autonomia para administrar as suas unidades e quer um foco nos resultados. Gabarito letra C. Tá certo? Muito bem. D. Diz que foi um movimento político iniciado no fim dos anos 90, orientado para a privatização das políticas sociais e fortalecimento dos controles externos formais. Pessoal, tudo que é atividade social, a gente não pode privatizar, vai passar pelo processo de publicização. Eu posso privatizar atividades econômicas. Então, ó, falso. Isso que foi introduzido no Brasil através do Programa Nacional de Desburocratização, tendo como meta extinguir a burocracia formal. Já está falso,
que a administração gerencial nunca quis eliminar a burocracia, ela queria flexibilizar. Realmente existiu o Programa Nacional de Desburocratização, mas quem veio implementar a administração gerencial foi o plano diretor. Então, questãozinha falsa. Obrigada, Cléris. E eu não sou bonita, eu sou linda. Entenda, eu sou linda. Não é não, Adriano? A autoestima é foda. Tá? Ô, Rama, rapaz. Então, continuando aqui. Ah, tá certo. Linda de bonita. Agora sim. Tá certo? Onde estudar planejamento por cenários? Essa parte de cenários você pode estudar a partir do livro de administração geral do Chavenato. Não tem muita teoria sobre isso. Na verdade, eu te aconselho até a procurar no Google. Você consegue coloca lá planejamento de cenários, coloca Hidalberto Chavenato, coloca Drucker, tá? Que aparecem várias teorias. Tá claro? Muito bem. A próxima questão diz assim: o modelo gerencial de gestão foi inserido no Brasil a partir das reformas ocorridas na década de 90 do século passado, tendo como inspiração os modelos instituídos nos Estados Unidos da América por Ronald Reagan, na Inglaterra por Margaret Thatcher. Perfeito. A FCC em 2016 acrescentou mais 2 lugares. Coloca aí. Também tinha na Austrália e na Nova Zelândia. Foram onde inicialmente foi introduzida a administração gerencial. O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a implementar a administração gerencial. O FHC é considerado um dos grandes teóricos e muito admirado no mundo pela sua ação de flexibilizar a máquina pública. Então aqui, perfeito. A próxima questão diz assim: Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, teve como objetivo principal suprimir o modelo patrimonialista de gestão. Verdade. O principal objetivo do DASP era eliminar a administração patrimonialista. Só que o pobre do DASP nasceu e morreu sem conseguir alcançar seu objetivo. O DASP ele foi extinto na década de 80 com a criação do Ministério da Desburocratização. Tá certo? Então, questãozinha aqui, perfeita. Próxima. As tentativas de reformas ocorridas na década de 50 do século passado guiavam-se estrategicamente pelos princípios autoritários e centralizados, típicos de uma nação em desenvolvimento. No comecinho tá bem. Quando a gente teve algumas tentativas, a gente pode até falar que a gente tinha alguns princípios autoritários, centralizados, porque é característica da burocracia. Mas isso não é típico de uma nação em desenvolvimento. Uma nação em desenvolvimento não pode zelar, não pode ter como princípio o autoritarismo. Isso é característica de coisas antigas. Então, finalzinho aqui, ó, falsa. Vai ficar disponível sim, viu? O modelo de Estado gerencial é importante para que se alcance a efetividade e eficiência na oferta de serviços públicos, independentemente da função social do Estado. Então, vamos pensar aqui. Se em determinada comunidade as pessoas não pagam muito imposto ou é muito caro ajudar essas pessoas, então não vou ajudar? Eu não posso pensar assim. Na instituição pública não há simetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Independentemente, tem que ter a função social do Estado. Esse é um dos grandes dilemas da reforma da Previdência, tá? Porque tem uma análise fiscal e tem uma análise constitucional, e nessa análise fiscal ela não poderia esperar subsidiar as ações do Estado. Aí existe uma polêmica jurídica, uma polêmica aí. Então, aqui está dizendo que independentemente da função social, a instituição pública tem que ser eficiente e ter efetividade. Independentemente da função social, não. Dependente da função social. Então, a questãozinha está falsa, tá? A Bianca está me perguntando, a lei que criou o DASP foi em 36 e seu funcionamento apenas em 38? Na verdade, a maioria dos livros falam que foi 38, só que em concurso pode vir 36 ou 38, tá certo? Então, questãozinha aqui, falsa. O que é que a gente tem aqui de vala? Tá tudo com desconto, é? Tá tudo com desconto, é? Ixi, Maria! Então, tá com 50% de desconto. Técnico administrativo do TJ, tá? Povo, saiu o edital em maio, prova em julho. Fique de olho. Oficial de Justiça e analista judiciário da área judiciária. Tá certo? E nós estamos nos últimos dias da assinatura do Prime Total 1 ano e Prime Total Plus, que é a assinatura. Você vai ter acesso a todos os cursos. São mais de 100 cursos, mais de 30 mil materiais, mais de não sei quantas mil questões, só até o dia 31 de março. Então, você fica atento.
Tá certo? Quando é a prova do PGE? A gente vai ver, tá? Dá para dar uma analisadazinha pra gente poder fazer. Essa aula é voltada para o TJ, mas é de administração pública. Então, qualquer concurso que caia em administração pública, essa aula serve. O pessoal tem a mania de querer, mas é só para esse concurso. Não, a administração não tem isso, pessoal. A administração é doutrina, não tem letra da lei, não tem jurisprudência. Então, é tudo doutrina. Você, para qualquer concurso que você esteja estudando na sua cidade e caia em administração pública, você pode assistir essa aula e resolver essas questões. Fechado? Pessoal, lá no nosso site do Prime, a gente tem milhares de materiais gratuitos. Não perca a oportunidade de fazer download, tá? Hoje à noite tem a live da Lidiane, 10h30 da noite, no Instagram dela. E sábado eu vou ter outra live, 9h30 da manhã. Eu vou resolver questões sobre motivação e liderança, então você não pode ficar de fora. Tá certo, pessoal? Tá? Então, ó, beijão a todos e a gente se vê por aí. Tchauzinho.